Muitos de vocês conhecem o Luke. Se você não conhece, Luke Greenwood cresceu, passou boa parte da sua vida, né? Você veio com quantos anos mesmo? 8 anos. Veio com 8 anos para o Brasil com a sua família. Seus pais são ingleses e vieram trabalhar aqui como missionário, e ele cresceu aqui com suas irmãs. Tem 2 irmãs, né, que cresceram com ele. A gente se conheceu quando o Luke tinha, acho que 17 anos, cabelo comprido e liso. E ele veio para um evento que a gente estava fazendo com o Steiger, acho que foi 2001? 2002. Com o Steiger, lá em Arujá. Chegou lá no meio da noite, meio perdido. Na manhã seguinte, eu ouvi alguém falar assim: nossa, chegou um menino aí, no meio da noite, perdido. E o menino era o Luke. Naquele mesmo ano, foi o ano em que eu e a Mara fomos para a Polônia. A primeira reunião que a gente fez com o Steiger, no processo de se engajar com a missão. E aí a gente chega lá na Polônia e encontra o Luke lá. Chinela havaiana, aquele jeitão assim, tinha viajado longe, distante. E depois ele foi para a Índia, né? Ficou um tempo lá na Índia com o Tom, sofreu pra caramba. O Tom pegou todo o dinheiro dele. É verdade, tem várias histórias. Ele pode escrever. Ele escreveu um livro, aliás, que deve ser publicado. A gente está aguardando. Eu estou ansioso por esse livro do Luke, mas ele tem histórias para escrever vários livros. E ele serviu com a gente aqui. O Steiger, no Brasil, deve a sua existência ao Luke. As pessoas falam de mim, mas, na verdade, esse é o cara que veio aqui. Eu lembro que eu falava para o pessoal lá: gente, eu não tenho condições de fazer, a gente precisa de alguém, mande o Luke. Eles não queriam mandar o Luke. Ficavam pensando que queriam manter o Luke lá na Europa, mas, finalmente, cederam aos meus apelos e mandaram o Luke. E a Ania, que vieram para cá, e tiveram o Daniel aqui. Eu lembro ainda do dia em que ele bateram lá, me chamaram lá no escritório aqui em cima e falaram: olha, acho que vai nascer. E a gente correu para o hospital com eles, e aí nasceu o Daniel aqui. E então, são várias histórias, e Deus tem usado muito a vida do Luke na missão Steiger, de um modo geral, para nos abençoar aqui no Brasil, para abençoar ao redor do mundo, e principalmente agora lá na Europa. Então, ele vai contar algumas coisas para vocês, e ele vai compartilhar a palavra de Deus conosco nessa manhã, e eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Okay. Obrigado, Sandro. Amém. Maravilhoso estar aqui com vocês, família. Verdade, foi o Sandro que levou eu e a Ania para o hospital quando o Daniel estava nascendo. Temos muita história juntos. É uma alegria estar aqui de volta com vocês, porque foi aqui que a gente aprendeu muito com todo mundo que esteve envolvido. E poder estar aqui hoje, numa sala pequena demais para nós todos, clamando e louvando a Deus pelo Deus incrível que Ele nos momentos bons e nos momentos difíceis, é algo... além daquilo que a gente pode compreender, é algo que a sociedade não pode oferecer, não consegue oferecer, é algo único, é algo eterno. E isso é maravilhoso, né? A gente, mesmo em momentos de perda, mesmo em momentos de tragédia, a gente poder cantar, né? O mar pode se enfurecer e a gente não tem o que temer. Ou a gente poder cantar com toda a força que Ele vive, e por causa disso eu posso crer no amanhã. Por causa disso eu tenho esperança, e isso para mim é tudo. E às vezes é até em momentos mais difíceis que a gente lembra quão maravilhoso é a gente conhecer esse Jesus que vem direto ao nosso encontro, que faz algo aqui dentro de nós e que muda a perspectiva inteira da vida, do mundo à nossa volta, nos dá esperança, nos dá propósito. E quando eu olho à minha volta e vejo como a sociedade está hoje, como está a situação do nosso mundo hoje, eu vejo gente demais sem essa esperança, sem essa perspectiva, sem a possibilidade de olhar e falar: eu sei do amanhã, eu sei para onde vou, eu sei o que está acontecendo, e mesmo em momentos difíceis eu tenho chão aonde pisar. E a grande maioria hoje não está tendo isso, não tem essa chance. E a gente vê isso bastante na Europa, por mais que seja um continente muitas vezes visto como o continente onde todo mundo quer ir, né? Continente onde assim, a questão material está resolvida. Então, a gente olha e fala: olha, lá os empregos são melhores, lá as coisas são melhores, mas a gente está encarando uma sociedade onde a igreja está cada vez
menor, as igrejas estão fechando e a gente vê uma população com menos de 2% com um relacionamento real com Jesus. E isso, para mim, é tragédia. É tragédia. Prefiro bem mais estar no Brasil, onde eu tenho uma igreja a cada esquina clamando porque ele vive. Eu creio no amanhã, sabe? Eu quero isso, né? É isso que a gente precisa, não de um emprego um pouco melhor. A gente precisa ter essa perspectiva e perceber a realidade. Para mim é uma alegria fazer parte de um movimento de ver Deus agindo em vários lugares diferentes e essa mensagem da esperança do Evangelho sendo levada. Então a gente teve a oportunidade esse ano de estar em Moscou. Esse ano que passou, 2018, foi um ano de quebrar as regras e as leis. A gente não planejou isso, mas aconteceu. Então a gente foi parar em Moscóvia durante a Copa do Mundo, com 5 equipes de pessoas da Suíça, Alemanha, Ucrânia, Bielorrússia e a própria Rússia, a convite da igreja local, para irmos até as ruas e levar o evangelho para a galera que estava lá na Copa do Mundo. Isso também não é legal, né? Na Rússia você não pode pregar abertamente. Mas a gente decidiu experimentar e a gente perguntou para a igreja, né? Falou, vocês querem mesmo que a gente faça isso? Sim, queremos que vocês façam. Fazem igual vocês fazem lá em outros lugares, faz aqui. Então a gente fez. A galera foi para a rua, teve umas situações incríveis, né? Aqui chamam de Praça Vermelha, né? É central de Moscóvia. Tinha policiais ao redor inteiro assistindo o flash mob que a galera estava fazendo. E aí a pregação do evangelho, que a Angélica, do lado esquerdo, a nossa líder regional, estava fazendo, e ela estava com a filha dela ali, né? Segurando a mão da filha, pensando assim, bom, se a polícia for me levar, eles vão com mais cuidado, porque eu estou com a minha filha. E eles tiveram histórias incríveis. Teve um momento que a polícia veio e falou, olha, vocês não podem fazer isso. Aí eles, mas por quê? Vocês juntaram pessoas demais aqui. Aí eles falaram, não, mas todo mundo está fazendo música na rua, é a Copa, né? Todo mundo está fazendo música na rua e coisas, vendendo coisas. A polícia falou, sim, mas vocês juntaram pessoas demais. Aí o líder que estava ali, ele falou assim, talvez o que a gente está falando é mais interessante. Aí o policial deu risada e falou, tá bom, pode continuar, mas faz um break em 5 minutos. E saiu. Né? Então, a gente viu Deus cuidando de nós, né, nesses lugares e momentos. A gente pôde estar no Festival Woodstock, com mais de 800 mil pessoas, e fazer também um show ilegal no meio do festival, porque a gente não foi convidado a tocar, mas a gente montou o som lá no meio e tocou, juntou uma galera em volta, tocamos 4 vezes seguidas, pregamos o evangelho e vimos muita gente correspondendo, né, respondendo pela primeira vez a uma mensagem sobre o cristianismo, sobre Jesus. A gente teve em Kiev, num evento grande chamado Holy Spirit Night, e é uma conferência gigante, e a gente levou 400 participantes da conferência para as ruas, para fazer igual o pessoal aqui do Compacta estava fazendo, fazer protesto na rua e levar o evangelho de uma maneira criativa, e eles entregaram convites para a conferência. Era uma conferência de louvor, né? E no dia seguinte tinha mais 1.000 pessoas, mais 1.000 ingressos entregues de pessoas novas que receberam na rua e foram para a conferência no dia seguinte. Né? Para eles foi ok, porque a conferência era de 10.000 pessoas, então não tinha problema acrescentar mais 1.000. Mas foi incrível ver o mover de Deus naquele lugar, e esse tanto de gente na Ucrânia, na capital, em Kiev, recebendo um convite e indo numa conferência de louvor no dia seguinte. Amsterdã, né? A gente levou uma galera do SMS, da Escola Steiger de Missões, para Amsterdã, para a cidade da liberdade, né? Onde pode tudo, e a gente também fez uma coisa que provavelmente é legal, eu não sei, mas eles subiram num barco que não era deles e seguraram, né, umas bandeiras, né? Greenpeace salva baleias, Jesus salva você. Né? E a galera passando fica assim, como assim? O que é isso? E aí rola muita conversa, e assim, oportunidades para simplesmente criar contato e conversa com as pessoas, para a gente poder compartilhar um pouquinho dessa mensagem que nos realmente traz esperança. E para mim é maravilhoso poder fazer parte desse reino, o reino de Deus, que todos nós fazemos parte, e poder ver outras pessoas encontrando isso no momento onde muitas pessoas estão confusas. Não só no Brasil, mas em todo o mundo, em todo lugar onde a gente tem compartilhado esses valores que são cada vez mais longe de Deus. A gente tem visto pessoas confusas, sem saber o que pensar das suas vidas, do que fazer, de política, de moralidade. Essa confusão que a gente vê está em todos os lugares.
Então, a gente percebe a urgência de levar uma mensagem sobre a verdade, sobre Jesus, sobre como a gente pode encontrar o nosso Criador. E eu vou chegar num texto de João, capítulo 5, mas antes disso eu quero dar uma pensada em qual é o contexto que a gente vive hoje. Essa realidade que está em todos os centros urbanos do mundo, onde as pessoas têm compartilhado desses valores. E para mim tem 4 mentiras sendo faladas na nossa sociedade hoje, que impedem as pessoas de encontrar essa esperança, de encontrar Deus, de ir atrás daquele que os criou. E o primeiro mentira que eu vejo forte nas nossas sociedades é que a gente só pode ter certeza daquilo que a gente vê. Então a gente está acostumado com isso, porque a gente cresce na sociedade onde o materialismo é forte, onde o consumismo faz parte, e a gente fica ali crescendo num ambiente onde a gente pensa que, se você não consegue encontrar a resposta no Google, ninguém sabe. Se você não pode comprar, você não pode ter certeza. Se não é algo físico que eu vejo, ninguém tem certeza. E a gente fica com essa confusão na cabeça. Só que a gente precisa lembrar, e nós precisamos lembrar a nossa sociedade, à volta, que as coisas mais importantes não podem ser compradas. A gente fala que não tem certeza de nada, mas a gente sabe, no fundo, que mesmo as coisas que muitas vezes as coisas que nós não podemos comprar são as mais importantes e são as coisas que a gente pode ter certeza. Quando a gente está apaixonado por alguém, a gente sabe que o amor é real. E o amor é algo que você não pode ver, que você não pode tocar, que você não pode comprar, mas é real, é verdadeiro. E a nossa sociedade está esquecendo de que essas coisas são mais importantes. E a gente fica nessa situação, a gente acha que a vida não tem um grande propósito. Eu não sei por que eu estou aqui. E isso é por causa de uma outra mentira, que é a mentira de que estamos aqui por acidente. A grande maioria das novas gerações crescendo nesse ambiente acreditam que elas estão aqui por acidente. Nós não temos um propósito, que é só a gente viver e curtir o presente, e não existe nada além disso. Mas, para mim, é interessante pensar nessa coisa, nessa busca interior que todo ser humano tem por encontrar algo mais, ou por querer ter paixão pela vida, por querer encontrar a vida de verdade. Isso, para mim, já é prova de que existe algo mais. Já é prova de que a gente foi feito para algo mais. Nem o C.S. Lewis ele falava sobre isso, né? Ele, numa citação aqui, ele fala: se encontramos em nós um desejo que nada neste mundo satisfaz, a explicação mais provável é que fomos criados para outro mundo. Então, só olhar para dentro de si, a gente percebe que isso é mentira. Nós não somos um acidente. A gente tem um propósito, tanto é que o nosso coração arde por isso e busca isso. E a gente precisa lembrar as pessoas à nossa volta hoje sobre isso. Uma outra mentira que está muito forte aí é uma contradição, né? Porque a gente, mesmo pensando que não temos sentido e que a gente não tem certeza de nada, a gente continua a dizer para nós mesmos: tudo vai dar certo, está tudo ok, vamos curtir o aqui e o agora. Isso é muito forte, né, na mídia social e em tudo. A gente vê a galera com um positivismo assim, que não tem base, é algo superficial, é dizer: olha, eu não sei de nada, mas vou curtir minha vida e vamos, né, ir bola para frente, e não tem problema. Não tem problema. Aí você vem com a mensagem do Evangelho e as pessoas falam: eu não preciso disso. Isso é muito forte na Europa, né? A galera fala: eu não preciso disso. Eu estou legal, tá bem a minha vida. Eu vou curtir, né? Tudo está ok. A gente vê o mundo à nossa volta queimando, caindo aos pedaços, guerra, injustiça, e a gente fala: não, mas está tudo bem, né? E isso é muito difícil de encarar às vezes. E eu acho que muitas vezes é porque facilmente a gente se separa do mundo à nossa volta e a gente pensa que não faz mais parte. Eu creio que nós precisamos lembrar a nossa sociedade de que nós fazemos parte disso. Assim como o Sandro fez no começo, né? Ele falou: olha, quando a gente vê algo acontecendo, não vamos se separar disso. Vamos falar: eu faço parte disso. Eu também me arrependo e eu também quero ver essa mudança. Essa mentira também mata a nossa paixão, porque ela nos faz acreditar que não precisamos mudar, que nada precisa acontecer. E a nossa sociedade está nessa situação de acreditar que nada precisa mudar, porque está tudo ok, vai estar tudo bem. Mas a gente sabe, quando a gente olha para a palavra de Deus, que as coisas só ficarão bem quando a gente reencontrar o nosso Criador, quando a gente ter um encontro real e verdadeiro com Jesus, e o nosso coração mudar, e a realidade do mundo à nossa volta pode ser mudada apenas por Ele. Só que
é interessante, quando a gente sai para a rua e compartilha com as pessoas, até num lugar muito secularizado, onde a igreja já quase não existe mais, as pessoas não são fechadas a Deus, elas não são ateístas, Deus não existe. A maioria fala, olha, provavelmente tem um Deus, só que tem uma quarta mentira que impede elas de pensar em Deus. Será que Deus está aí? Será que é possível existir um Criador que pode mudar as coisas? Mas aí entra uma quarta mentira que impede elas. Elas olham para Deus e elas pensam, para encontrar Deus você tem que ser religioso. E na Europa isso é forte, porque as pessoas olham e falam, olha, a minha avó ou a minha bisavó ia na igreja. Ela seguia essas coisas, mas isso não é mais para a gente. Os tempos mudaram, né? Não tem mais isso. Então as pessoas pensam que para encontrar Deus eu teria que voltar lá numa tradição da minha avó, e que é só através daquele formato, daquele meio, que eu posso encontrar Deus. Então, por isso, novamente, nós precisamos compartilhar a verdade com a sociedade à nossa volta e falar, não tem nada a ver, não é uma tradição que te leva a Deus. Talvez no Brasil o contexto um pouco diferente, talvez quando a gente sai na rua e fala de Jesus, as pessoas pensam de coisas, de ideias distorcidas do que é o Evangelho ou de quem Jesus é, e isso é uma barreira. Então nós também precisamos mostrar, seguir Jesus não é isso que você está pensando, é outra coisa, precisamos mostrar. Precisamos revelar como é seguir Jesus hoje. E esse é o nosso desafio. É muito diferente, e eu quero focar um pouco nesse agora, quando a gente olhar no texto, porque é muito diferente a gente olhar esses caminhos da religiosidade ou da cultura para encontrar Deus e um encontro real com Jesus. A gente sabe disso e eu quero lembrar disso hoje. O que realmente é um encontro com Jesus e quão diferente isso é daquilo que as pessoas imaginam ou pensam hoje. Eu queria olhar o texto de João 5, os versículos 1 a 24. Se você tiver a Bíblia, pode abrir. João 5, 1 a 24. Esse encontro com Deus é extremamente importante, porque se Deus existir, muda tudo. Aquela realidade das mentiras, né, que matam a nossa paixão. Porque se Deus existir, existe algo além daquilo que nós vemos. Se Ele existir, nós não somos um acidente, nós estamos aqui por um propósito, porque alguém nos criou. E se Ele existir, as coisas não estão bem, a não ser que a gente encontre Ele. E eu acho que essa é a verdade que a gente precisa trazer para as pessoas hoje. E isso só acontece com um encontro com Jesus, como a gente vai ver aqui. O Evangelho de João é muito interessante, porque ele narra várias situações onde há um encontro real com Jesus. Um encontro de Jesus com uma pessoa. Né? Um encontro de Jesus com o Filipe, né, que estava sentado debaixo da figueira, e aí ele encontra Jesus, e Jesus olha nos olhos dele e fala, eu te conheço. Eu vi você debaixo da árvore. E ele fala, não, como assim? Você não me viu, você não estava lá. Como você sabe? E ele naquele momento se prostra e fala, Senhor, Deus meu. Né? Ele reconhece Jesus como Senhor e Deus, porque ele teve um encontro real com Jesus, percebeu quem Jesus realmente é. Ou a gente vê em João também a história de Jesus se encontrando com a mulher samaritana, indo até ela, até o poço, e esperando ela chegar, para daí chegar e falar, eu quero água. Né? E ter aquele encontro com ela, onde ela é chocada pela realidade da pessoa de Jesus. A gente vê aqui nessa história o encontro de Jesus com um homem paralítico que já tinha perdido a sua esperança. Ele não sabia como ir para frente e o que fazer. Então vou ler do versículo 1 para frente. A gente vai lendo e comentando juntos e vendo o texto, uma parte de cada vez. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que, em aramaico, é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos, e eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos.
Então a gente vê, só um pause, nesse momento a gente vê Jesus chegando num festival, né, numa festa, numa época de festa. E Jesus gostava muito disso. Na verdade, o povo judeu tinha essas tradições. E Jesus, durante o Evangelho de João, é basicamente Jesus indo e voltando de festas em Jerusalém. Então Jesus gostava de ir para essas festas, ele chegava, ele estava ali junto. Só que, quando Jesus chega nesse festival, ele passa por uma cena, um contexto, um cenário onde existia o desespero. Existia o sofrimento, existia as pessoas ali esperando, em doença, esperando por algo que talvez elas não entendiam. E uma coisa que eu acho maravilhosa é quando a gente lê isso, lembrar que isso não é um conto de fadas. A gente não está lendo uma história que é, né, algo místico, espiritual, que alguém escreveu inspirado e não é real. Isso é algo real e concreto que aconteceu num lugar que existe. E por muitos anos foi duvidado, o Evangelho de João foi duvidado, porque eles falavam, esse tanque que ele está falando não existe em Jerusalém. Eles não tinham achado. E daí, um século atrás, os arqueólogos procurando, exatamente naquele lugar, desenterraram um poço com 5 entradas, com imagens de deuses gregos da cura, perfeitamente intacto, que havia sido destruído 70 anos depois de Jesus. E o que isso significa? Significa que apenas aqueles que tivessem vivos 70 anos depois, no período de Jesus há 70 anos, saberiam daquele tanque, porque ela foi destruída e depois as pessoas não sabiam mais dela. Então a gente vê a prova ali arqueológica de uma pessoa que foi testemunho ocular do que aconteceu e que sabia que tinha um poço ali, falou do poço, explicou como era e disse, aconteceu isso lá. Pessoas reais em lugares reais. Esse é o Evangelho. É um texto histórico também, onde Deus fala através de nós, porque ela também é inspirada pelo Espírito Santo. Mas a gente vê ali Jesus chegando e ele vem até esse paralítico. E esse paralítico, para mim, ele é muitas vezes como a nossa geração. Porque ele está ali deitado, sem esperança. Ele não sabe como ir para frente, ele não sabe como resolver a situação dele, e ele está esperando algo místico acontecer. Ele quer cair naquela água onde é um negócio bem estranho, né? Essa ideia de um anjo que vem e mistura. A gente não sabe o que era aquilo, mas eu fico imaginando que eles também não sabiam muito como funcionava aquilo, e ele estava ali, acho que alguma hora vai acontecer alguma coisa. E às vezes a nossa geração está assim, né? Esperando algo acontecer. A gente não sabe, ninguém tem resposta, ninguém entende nada, mas talvez alguma coisa vai acontecer, e é uma falsa esperança. Uma esperança sem chão, sem explicação, será que a minha vida algum dia vai mudar? E às vezes a gente está nessa mesma situação, sem propósito, mas Jesus vai até ele. E como em muitos dos encontros no Evangelho, Jesus toma essa iniciativa e vai até a pessoa. E ele chega até o paralítico porque Jesus, esse é o coração dele. Ele vem até nós, quando a gente está na pior situação. Quando a gente está ali deitado sem esperança, ele vem até nós, porque nosso Deus é um Deus missionário, é um Deus que o coração dele queima por nós. Ele vem até nós, ele enfrenta a gente, ele chega e fala, e aí, o que está acontecendo? Ele não nos deixa, ele nos encara, cara a cara, olhos nos olhos, ele fala, e aí, o que está acontecendo? Então ele chega para esse homem paralítico, e a gente lê em diante, quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? E disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque, quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Eu gosto muito da pergunta de Jesus, quando ele chega no paralítico. Porque ele chega, ele vai atrás do cara e ele fala, você quer ser curado? Ele não chega já falando para ele, olha aqui, vem aqui, eu vou orar por você, você vai ser curado, você vai levantar daqui, vamos lá, dando direções. Ele chega e ele pergunta, e me dá a impressão que Jesus está tentando acordar o cara. Acorda, irmão. O que você quer? Você quer alguma coisa? Você quer mudança? Você quer ser curado? Ele está acordando a paixão do cara pela vida, porque o cara perdeu o propósito, a paixão pela vida, como muitos da nossa sociedade hoje. Já perderam o sentido, estamos vivendo por viver. E Jesus chega até a gente, a nossa sociedade hoje, e quer acordar a gente. Você quer viver por algo que realmente vale a pena viver? Você quer mudança? Você quer ser curado? E aí a resposta óbvia
É sim, certo? Sim, quero ser curado. Mas não, o homem não responde isso. Ele não diz, sim, Jesus, quero ser curado. Ele responde dentro da sua limitação humana. Ele responde dentro daquilo que ele conhece, daquilo que ele tem experimentado. Ele responde dentro do aqui e agora, das possibilidades físicas. E ele fala, não é possível, eu não consigo. Ninguém me ajuda e eu, por minhas próprias forças, não consigo chegar lá. Ele responde com essa falta de esperança, de que não é possível. Ele não percebe, não sabe quem Jesus é. Versículo 8, então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado, hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu, o homem que me curou me disse, pegue sua maca e ande. Então eles perguntaram, quem é esse homem que lhe manda pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Jesus se revela para o paralítico, e o paralítico experimenta o amor de Deus, a cura de Deus física na vida dele. Isso não acontece toda hora, né? Isso é algo incrível, isso é algo único. O cara foi curado, ele experimentou o amor de Deus. Ele deve ter se convertido na hora, né? Na hora ele, Jesus, quero te seguir, para onde você vai agora? Me fale mais sobre você. Não, o cara sai andando com a maca. Aí depois chegam os religiosos, quem mandou você carregar a sua maca? Eu não sei. Como pode não saber? Você acabou de ser curado, você está andando, como que você não sabe quem que te curou? O cara teve um encontro com Jesus, ou experimentou algo de Deus, mas não foi bem um encontro real com Jesus, certo? Ele experimentou algo de Deus, ele viu algo, mas alguma coisa ali está faltando ainda. Alguma coisa não aconteceu. Ele apenas sai andando. E aí a gente vê no versículo 14, Jesus chegando nele, de novo, né? Mais tarde, Jesus o encontra no templo e lhe disse, olha, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Jesus não deixa ele naquela situação. O cara experimenta Deus, legal, beleza, e sai andando. Muita gente acha que faz isso também hoje. Às vezes eu faço isso, né? Eu percebo Deus, eu tive o privilégio de crescer numa família que me ensinou a Bíblia, que me ajudou a entender quem Jesus era, e às vezes eu esqueço o valor disso, e saio andando, vivendo a minha vida, e não percebo o que realmente aconteceu comigo. E o paralítico faz isso, só que Jesus novamente não deixa a gente, ele persegue a gente. Jesus vem atrás da gente, e ele vai atrás do paralítico, ele fala, para aí, você foi curado. Percebe o que aconteceu? E aí, eu creio que rola um encontro mais real. Porque agora acontece algo que Jesus faz com frequência nesse evangelho. É aquele momento onde Jesus pega e olha nos olhos do homem, ou da mulher samaritana, ou de Nicodemos, e ele fala direto ao coração da pessoa. Direto ao coração do cara. Ele fala, suas pernas estão curadas, mas e teu coração? E teu coração? E ele fala uma coisa estranha, né? Não peque mais para que algo pior não aconteça. O que é pior do que ser paralítico? Muito difícil imaginar algo pior do que ser paralítico. Eu creio que Jesus está aqui tratando do coração mesmo. Porque a única coisa pior que um problema físico, uma doença física, é um coração quebrado, é uma alma perdida, que não tem sentido, que não tem propósito, não sabe para onde vai. É quando aqui dentro não está resolvido, quando aqui dentro não temos paz. Nada do mundo físico pode resolver isso. Mas Jesus olha nos olhos do paralítico e ele fala, você foi curado. Não peque mais. É uma nova chance. É uma segunda chance. Você tem chance novamente de viver a sua vida de maneira diferente. Jesus olha no nosso coração e Ele muda o nosso coração. Ele nos dá uma nova chance. Versículo 15. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado.
Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Então aí a gente chega num confronto, né, num ponto final dessa história, onde os homens religiosos ficam zangados, né, os líderes religiosos ficam zangados. Por que eles estão irados? Porque Jesus curou o cara no dia errado. Jesus, você fez um milagre no dia errado. O dia certo é esse, não esse. Meu, que ridículo, né? Que incrível, que diante de um milagre incrível, de um homem paralítico levantando, e um milagre ainda maior, que aí eles provavelmente não sabem que foi a mudança do coração do cara, eles conseguem dizer, você fez no dia errado isso. E isso é a realidade da religiosidade. O que é religião? A religião tem diferentes, né, maneiras de interpretar. Né? No sentido original é uma palavra positiva, é a busca por Deus. A religião é uma coisa positiva. Mas no contexto aqui, a gente vê que às vezes as formas de religiosidade que nós, seres humanos, criamos, acabam fazendo um processo de colocar Deus numa caixa, de limitar Deus, de colocar Deus numa situação onde nós podemos controlar. Então Deus, você pode fazer o que você quiser, no dia certo, né? A gente coloca essa limitação nele. A religião, eu acho que esse tipo de religiosidade aparece em duas situações no texto, porque eu acho que a galera, né, o paralítico e a galera esperando a água mágica se mexer também era algo religioso, era algo assim que estavam ali tentando por um esforço próprio fazer algo acontecer que ninguém entendia muito bem, e a gente está ali, né, o paralítico estava ali deitado. Pensa na situação, 38 anos sem resolver o problema. Ele não tentava mais nada. Por quê? Porque a coisa a fazer era essa. Todo mundo faz isso, então eu também vou fazer. A gente segue as regras. A gente faz o que todo mundo faz. E a gente fica ali naquela, esperando que algo aconteça. E eu acho que, às vezes, é fácil a gente se distanciar disso e falar, eu não sou religioso, né? Eu sou evangélico, é diferente, né? Aqui no Brasil a gente faz isso, né? Eu não sou religioso, sou evangélico. Mas todos nós, em momentos diferentes, fazemos esse processo de controlar Deus, ou de colocar Deus dentro de algo que nós conseguimos compreender e controlar. A gente coloca nosso relacionamento com Ele, nosso encontro com Jesus, dentro de um programa, ou de uma ideia, ou de um culto, ou de algo que nós sentimos que é um pedaço da nossa vida, que nós temos um certo controle. E se nós não tomarmos cuidado, isso se torna cada vez mais a realidade e cada vez mais irrelevante ao resto da nossa vida. A gente limita Deus por aquilo que é mais confortável para nós, por aquilo que é mais comum, que nós estamos acostumados. A gente limita a ação de Deus por esquecer quem Ele realmente é e o que Ele realmente é capaz de fazer. Mas eu não quero ficar nessa. E eu preciso ser acordado disso todo dia. A minha natureza faz isso, né? Da gente fazer aquilo que todo mundo faz, caminhar como na direção que o rio está indo. E a gente precisa parar e lembrar quem Jesus realmente é. Eu quero ter a experiência que o paralítico teve. Jesus chegar em mim na sinagoga e falar, peraí, para aí. Lembre o que aconteceu na sua vida. Lembre o que Deus tem feito na sua vida. E mude. Mude aqui dentro, deixa eu fazer a obra aqui dentro, deixa eu continuar tendo um encontro real, um encontro com o teu coração, um encontro que realmente vai mudar a tua vida e o mundo à sua volta. Jesus continua a fazer isso com a gente. Encontrar Deus não é através de um molde ou de um sistema ou uma religiosidade. Encontrar Deus é quando a gente tem esse encontro real com Jesus Cristo que pode transformar o nosso coração. E quem é esse Jesus? E agora a gente vai terminar esse texto com esse ponto. Quem é esse Jesus? Versículo 17. Jesus responde aos líderes religiosos. Quando eles colocam ele nessa caixa, Jesus, você curou no dia errado. Ele fala, escuta, disse-lhe Jesus, meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando.
Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava até mesmo dizendo que Deus era o seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Jesus lhes deu esta resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer. Porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Pois o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, Ele lhes mostrará obras ainda maiores do que estas. Pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem Ele quer dá-la. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Então Jesus, ele faz uma declaração, uma das mais claras, mais evidentes de quem ele realmente era no Evangelho de João, porque João tem esse propósito muito claro e muito forte e focado de mostrar quem Jesus é para que nós possamos ser salvos. Ele fala exatamente isso no texto do Evangelho. O autor escreve isso: estou contando para vocês isso, para que vocês saibam quem ele é e que isso os traga salvação. Então ele conta a resposta de Jesus, trazendo Jesus com as suas palavras, falando exatamente quem ele é. E a gente tem Jesus aqui. É interessante que João ele dá essa explicada, né? Olha, por isso que os judeus estavam bravos, porque Jesus estava se igualando a Deus. Mas a gente nem precisa dessa explicação, porque só no que Jesus fala fica claro e evidente. Porque Jesus fala no versículo 19 que ele faz o que o Pai faz. Ele fala no versículo 20 que ele sabe o que o Pai sabe. No 21, que ele dá vida como o Pai dá vida. No 22, ele julga como o Pai julga. E em 23, Jesus deve ser honrado como o Pai é honrado. Não tem nada mais claro do que isso. Se ele faz o que Deus faz, se ele sabe o que Deus sabe, se ele dá vida como Deus dá, se ele julga como Deus julga, e ele deve ser honrado como Deus é honrado, ele é Deus. Ele é esse Deus que ressuscita os mortos, esse Deus que vai ressuscitar eu e você um dia. Esse Deus que vai ressuscitar todos. Já pensou nisso? Nos bilhões de pessoas que ele vai ressuscitar? Ele vai ressuscitar o Michael Jackson, cara. Esse Deus que ressuscita os mortos está aqui, diante do paralítico, diante dos líderes religiosos e diante de nós. E a gente esquece quem ele realmente é e o que ele faz, o poder dele. E quão incrível é o caráter e o coração dele por nós. Como ele é esse Deus missionário que nos persegue, que vai atrás de nós, que chega na gente no meio da sinagoga e fala: lembre o que eu fiz na tua vida. Vai, faça diferente. Vai, seja diferente. Vai, mude o mundo. Eu quero mudar o teu coração. Quero que você mude o mundo à sua volta. Quero que você clame a verdade sobre quem eu sou, para que outros também possam ter essa mesma esperança. Esse é o Jesus que a gente segue. Isso é um encontro real com Jesus. E quando a gente tem esse encontro, a gente tem certeza. Temos propósito. Temos sentido. Diferente de qualquer coisa que a nossa sociedade atual apresenta. Porque no versículo 24, Jesus disse: eu lhes asseguro, você pode ter certeza, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Presente, verbo presente, tem a vida eterna, não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Essa certeza eu e você podemos ter hoje. Essa certeza nós podemos oferecer para a galera lá em Moscóvia, na Rússia, para a galera na Praça Liberdade aqui em São Paulo,
para as pessoas que perderam qualquer sentido de certeza, nós podemos trazer essa certeza. Eu creio que esse é o nosso chamado. Eu creio que isso responde essas mentiras que estão muito presentes na nossa sociedade, que matam a paixão e a vida das pessoas, e nós podemos reverter isso. Nós podemos reverter isso. A nossa sociedade precisa ver pessoas que seguem Jesus genuinamente. Não precisa ver pessoas perfeitas. Não precisa ver pessoas com tudo resolvido. Mas precisam ver pessoas que estão tendo esses encontros com Jesus, que transformam o nosso coração. E é isso que eu quero para mim, eu quero para a gente hoje. Que a gente possa continuar encontrando Jesus profundamente. Esse processo não deve ser uma pressão. Eu tenho que forçar isso e fazer isso acontecer. Isso é ficar tentando esperar as águas mágicas, né? Eu tenho que tentar chegar na água mágica. Não. Jesus vem até nós e aí a gente precisa apenas dizer: Jesus, mexe aqui dentro, faz algo aqui dentro do meu coração, me ajude a te seguir novamente, me ajude a lembrar a paixão e a vida que eu tenho no Senhor, me ajude a lembrar que eu não tenho o que temer, porque Ele vive. Eu posso crer na manhã, Ele vive, está vivo hoje, está aqui nesse lugar.